Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer mais uma vez estarmos aqui novamente juntos para dar a finalização da série do assunto dízimo. Hoje, propriamente dito, nós vamos realmente finalizar. Nós vamos entrar em alguns assuntos mais específicos de uma maneira pessoal, de você que ainda está dentro da sua denominação, ainda é preso a essa doutrina do dízimo, que na realidade nós estamos vendo que, conforme as escrituras, não tem base nenhuma, né? Mas isso é uma coisa sua, uma coisa pessoal. Eu não estou querendo me envolver na tua decisão, na tua vida, na sua maneira que você acha que deve prestar alguma satisfação a mim ou a qualquer pessoa. Isso é uma coisa sua, particular sua. Se quiser, a partir depois desse vídeo, continuar dizimando, é um problema seu, não meu. Cada um vai dar conta ao Criador segundo as suas obras. Suas quais? A sua, a minha, né? Mas assim, a gente não pode deixar de dizer, então, amados, que é imperativo que assumamos o compromisso de, através de nossos meios, suprirmos necessidades básicas daqueles que necessitam de ajuda. Foi isso que nós vimos. Você quer realmente ter esta ideia de que você deve ajudar pessoas? Faça isso, está correto. Porque os únicos dois mandamentos que o nosso Salvador nos deixou foi ter o Criador como único e amar o teu próximo como ele nos amou. A base principal deste novo sistema de finanças, amado, fundamenta-se em que o Criador ama a dádiva voluntária e com alegria, aquele que dá com muita alegria, ou seja, sem coação, sem ameaças de que, se não contribuirmos, estaremos comprometendo nossa salvação, né? É indispensável que a liberalidade da contribuição seja usada no atendimento aos necessitados, nunca para ser usada de forma egoística por uma classe dominante. Vamos lá em Hebreus. Esse Hebreus é famosíssimo dentro das denominações, né? Vamos lá para Hebreus capítulo 7, de versos 9 a 14, que diz o seguinte: E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés não falou acerca de sacerdotes. Nos versículos de Hebreus, capítulo 7, amados, de versos 9 a 14, o apóstolo Paulo, de maneira bastante elucidativa, mostra que sacerdócio levítico, dízimos e lei estão intrinsecamente ligados, que não subsistem independentemente um do outro. Não tem como eles subsistirem se um estiver fora do outro. Transmite-nos, amado, também o apóstolo Paulo, as inovações e consequências que o sacerdócio do Messias trariam ao antigo sistema. Entre eles, amados, poderíamos dizer o seguinte, que a atual realidade do povo do Altíssimo é bastante diferente da época em que o sistema de dízimos e ofertas aos israelitas foi instituído, onde se atendia a uma estrutura socio-religiosa que se adequava a tal sistema. Hoje não estamos mais divididos em tribos, sem levitas ou sacerdotes como intercessores do santuário. Também não se pode aplicar hoje a forma de governo teocrático. Os rituais do santuário apontavam-nos para uma mudança radical no cerimonialismo judaico, elevando cada pessoa à categoria de sacerdote e ao Messias como sumo sacerdote da nova aliança. Tal modificação torna irrelevante a herança biológica dos levitas, já que o nosso sumo sacerdote pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. A necessidade de mudança na lei predita pela própria lei e pelos profetas confirmou-se no madeiro, a qual introduziu
com toda a autoridade, uma modificação geral na forma de relacionamento do homem com o seu Criador. Mas, se alguém deseja continuar a dizimar, realmente, literalmente, amado, de acordo com as Escrituras, teria que fazer o seguinte, vamos lá? Primeiro, deixar seu trabalho e comprar uma terrinha, de modo que pudesse criar seu gado e plantar e colher grãos, verduras e frutas. 2. Encontrar algum descendente de Levi para sustentá-lo, e este a um descendente do levita Arão, que realmente seja sacerdote no templo em Jerusalém. 3, amados. Usar suas colheitas para observar as festas religiosas do Velho Testamento, tais como Páscoa, Pães Asmos, Pentecostes, Tabernáculos, quando, como e onde o Criador ordenou, literalmente, amado. 4. Começar por dar pelo menos 10% de todas as suas colheitas e rebanhos a Deus, a fim de que o levita, o pobre, a viúva e o estrangeiro não passem necessidade. É assim. Penso, amado, que todos nós concluiríamos que isto é completamente absurdo. Todos reconhecemos que o Salvador tem abolido o sacerdócio levíticos, os sacrifícios de animais e as festas religiosas em seu sacrifício no madeiro. Bem, se isto é verdade, por que líderes religiosos estão tentando segurar, manter o dízimo, que foi parte e parcela de todas essas ordenanças do Velho Testamento? A Escritura relata vários casos, amados, de conflitos entre o povo do Criador, mas sem dúvida o exemplo mais significativo e importante está no Evangelho de João. Embora João seja conhecido como o apóstolo do amor, dotado de grande sensibilidade, ele relatou com clareza o conflito pelo ministério do Messias. Cada um, amado, deve estudar com afinco estas experiências para não cair em cilada e não ser confundido. Principalmente os assuntos relacionados com o Messias devem ser cuidadosamente estudados. Sabe por quê, amado? Quem estuda a Escritura não é confundido por homens, de jeito nenhum. Por isso decidi, amado, apresentar aqui um comentário sobre conflitos em Israel. Estudando o passado, vamos tirar lições para nós hoje. Vamos ver? A origem do conflito. Vamos fazer uma perguntinha. Qual foi a origem do conflito na época do Messias? Vamos lá. Livro de João, capítulo 2, versos 13 a 17, diz assim: Foi quando chegou a época da comemoração anual da Páscoa dos judeus, então Jesus foi para Jerusalém na área do templo. Ele achou os comerciantes vendendo gado, ovelhas e pombos para sacrifícios, e homens de negócios por trás das suas mesas. Jesus fez um chicote com umas cordas e expulsou todos, pondo para fora as ovelhas e os bois, espalhando no chão as moedas dos negociantes e virando as mesas deles. Depois ele chegou aos homens que vendiam pombos e disse: Tirem essas coisas daqui, não transformem a casa de meu pai em um mercado. Então os seus seguidores se lembraram desta profecia das Escrituras: a preocupação pela casa de Deus será o motivo da minha morte. Amado, o Messias não interferiu nos serviços do templo, mas logo no início de seu ministério reprovou veementemente a forma como os líderes manipularam uma maneira de obter lucro fácil explorando os adoradores sinceros. Ao repreender de forma pública o erro dos sacerdotes e fariseus, ali o Salvador estava assinando o seu atestado de óbito. Vamos lá, segunda pergunta. Qual foi o resultado desta e de outras reprovações do Messias? João capítulo 7, verso 7 diz assim: Porque o mundo não pôde odiar a vocês, mas a mim, sim, porque eu o acuso de pecado e maldade. Estas e outras reprovações ao espírito de ambição atraíram o ódio dos sacerdotes sobre o nosso Salvador. Pergunta 3. Qual era a opinião que os líderes da religião judaica tinham sobre o nosso Messias? João capítulo 9, verso 24 diz assim: Chamaram um homem que tinha sido cego e disseram:
Dê glória a Deus e não a Jesus, porque nós sabemos que Jesus é um indivíduo perigoso. Amado, vamos ver a atitude do povo agora. Vamos fazer uma perguntinha sobre a atitude do povo. Qual era o grande dilema do povo ao observar as obras do Salvador em contraste com as dos sacerdotes? Amado, o povo estava realmente confuso. De um lado estava lá o Salvador, sempre fazendo o bem e ensinando a verdade. Do outro lado estavam os líderes devidamente regulamentados pela lei mosaica. Se estes líderes diziam que o Messias era perigoso, então deveriam ter razão. Afinal de contas, os líderes eram mestres inteligentes ungidos do Senhor, né? E haviam estudado muitas escrituras para chegarem a este cargo de liderança, né? Isso aí me lembra muito bem, né? Escolas de teologia, faculdade de teologia, ungido do Senhor, né, amado? Em que estado se encontrava o povo com relação aos sacerdotes? Que obra o Messias deveria realizar pelo povo? O Messias, amado, não tinha como objetivo reformar o sacerdócio corrompido, de jeito nenhum. Ele não queria tornar aquele sistema puro. Se este fosse o objetivo do Salvador, poderíamos dizer que ele foi mal sucedido, pois mesmo após a sua morte, os sacerdotes continuaram cometendo os mesmos erros, até hoje. O objetivo do Messias era libertar o povo da escravidão e fé cega nos líderes. Seu objetivo era conscientizar as pessoas para que estas não fossem influenciadas negativamente por um sistema religioso que era manipulado pelo homem. O objetivo do Salvador era mostrar ao povo de forma mais clara qual era o verdadeiro caráter dos sacerdotes. Apresentavam ou aparentavam, amado, ser boas pessoas, mas na prática demonstravam o contrário. 6. Diante dessas frequentes repreensões do Messias, que decisão os líderes espirituais tomaram? Vamos lá, João capítulo 9, versos 22 e 23 diz assim: Os pais do cego disseram isto com medo dos líderes judaicos, que já tinham avisado que qualquer um que dissesse que Jesus era o Messias seria expulso da religião dos judeus. A religião tinha uma importância fantástica para os judeus, amados. Eles preferiam perder membros da família, perder posses, perder saúde, mas não desejavam de forma alguma perder seu vínculo com o sistema, com a sinagoga, com o templo. Não queriam perder de jeito nenhum, amado. Note que o sentimento predominante do povo para com os fariseus era o medo, né, amado? Não muito diferente, né, do que as pessoas são presas aqui, né? Quem estava então, amado, ao lado do Messias? 7. Será que o Salvador tinha a maioria do povo ao seu lado? João capítulo 12, verso 37, 39 e 40 diz assim: Mas apesar de todos os milagres que ele havia feito, a maioria do povo não queria crer que ele era o Messias. Eles não podiam crer, pois acontecia como também Isaías tinha dito: Deus cegou os olhos e endureceu o coração deles, para que não possam ver, nem entender ou voltar-se para mim, para que eu o cure todos. Quando lemos que o Criador endureceu o coração do povo, somos tentados a crer que a rejeição foi uma obra determinada pelo Criador. Lembramos também de Faraó, cujo coração fora endurecido. Como explicar isso? A atuação do Criador sobre as pessoas é comparado ao calor do sol. É um item, né, que as denominações, os seus líderes pregam, né, e que é uma verdade. O mesmo sol que endurece o barro amolece a manteiga. O Criador é o mesmo para todos, nosso coração que é diferente. Alguns têm o coração de barro, quanto mais ele atua sobre estes, mais duros eles ficam. Outros têm o coração de manteiga, que amolecem quando o Criador atua. Infelizmente, o coração da maioria do povo estava endurecido pelos seus próprios problemas e pela influência negativa dos seus líderes. 8. Será que todos os líderes eram contra o Messias? João capítulo 10, versos de 19 a 21 diz assim: Quando ele, Jesus, disse essas coisas, os líderes judaicos se dividiram novamente em suas opiniões a respeito dele. Alguns diziam: ele tem demônio ou então está louco.
Para que ouvir um homem desse? Outros diziam: isto não nos parece o jeito de um homem tomado pelo demônio. Um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Pois é, amado, né? Perceba que o verso diz que os líderes judaicos se dividiram novamente. Isso significa que eles já haviam se dividido antes e que talvez já tivessem se dividido várias vezes com respeito ao assunto. Alguns achavam que o Salvador era inspirado pelo Criador, pois fazia o bem e dizia a verdade. Já outros, amados, achavam que ele era inspirado pelo demônio, pois repreendia de forma firme e pública os líderes da época. Afinal de contas, como uma pessoa que critica a liderança pode ser do Criador? Né? Isso não é peculiar àqueles que estão tentando mostrar para os seus amados que ainda estão nas suas denominações? Que quando ele diz algo que vai ao desencontro do que a denominação defende, mas ao encontro das Escrituras, não é esse chamado de herege, de dissidente, de braço de Satanás? Eu sofri isso na minha carne e sofro até hoje. Assim, amados, argumentavam os inimigos do Messias daquela época. 9. O que acontecia com os líderes judaicos que criam no Salvador, no Messias? João capítulo 12, versos 42 e 43, diz assim: contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos criam que ele era o Messias, mas não declaravam isso a ninguém por causa do medo que tinham de serem expulsos da sinagoga pelos fariseus, pois eles gostavam mais do louvor dos homens do que do louvor de Deus. Este verso não diz que poucos líderes judaicos criam no Messias. Pelo contrário, diz que muitos criam nele, mas não tinham coragem de confessar publicamente o Messias. Tinham medo, amados, de sofrer vergonha, tinham medo de perder suas posições, tinham medo de perder seus privilégios. Conheço, amados, líderes hoje que diz assim: William, você tem toda a razão, mas o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso, eu só aprendi a fazer isso. Eu fui submetido a entender que isso é a verdade. Tem medo, mas tem que fazer a escolha, não tem jeito. 10. Houve algum líder dos judeus que tomou coragem e confessou o nosso Salvador? João capítulo 19, verso 38 diz assim: depois disso, depois da morte de Cristo, José de Arimateia, que tinha sido um seguidor secreto de Jesus, porque tinha medo dos líderes judaicos, corajosamente pediu a Pilatos autorização para retirar o corpo de Jesus e Pilatos deixou. Que pena, né, amados, que José de Arimateia só tomou coragem depois da morte do Salvador. Se confessasse o Messias antes de sua morte, certamente, amados, seria uma forte influência em favor da verdade. Inspiraria outras pessoas a também confessar publicamente suas convicções. A atitude dos altos líderes judeus. Vamos lá. Pergunta 11. Qual foi a saída encontrada pelos líderes judaicos para pôr um fim ao ministério do Salvador? Capítulo 11, versos de 47 a 50 e 53. Diz assim: então, os sacerdotes principais e os fariseus convocaram uma reunião do conselho para discutir a situação. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros, pois este homem evidentemente faz milagres. Se nós o deixarmos em paz, a nação inteira irá atrás dele, e então o exército romano virá para nos matar e tomar conta do governo judaico. Então um deles, Caifás, que era o supremo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem coisa alguma, que morra só esse homem pelo povo. Por que morreria a nação inteira? Por isso, daquela hora em diante, os líderes judaicos começaram a planejar a morte de Jesus. Os sacerdotes estavam preocupados em manter o poder e o governo do povo judaico. Tinham medo de perder os privilégios e de ter que se submeter mais ainda aos romanos. A ideia do sumo sacerdote foi aceita por todos, amados. Não houve no conselho quem se levantou para defender a causa do nosso Salvador. 12. Que estratégia os sacerdotes usaram então para condenar o Messias? A estratégia armada para condenar o Salvador era examinar de perto tudo o que ele dizia em público e tentar apanhá-lo em alguma palavra, mas que tivessem que distorcer um pouco a verdade.
Para tanto, os fariseus usavam jovens que deveriam acompanhar o Messias como se fossem seus seguidores, e anotariam tudo o que o Salvador dizia para depois contar aos velhos fariseus. 13. No seu julgamento, o que o Messias sofreu por falar a verdade? João capítulo 18, de versos 19 a 23. Diz assim: o supremo sacerdote começou a fazer perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e o que ele tinha ensinado a todos. Jesus respondeu: o que eu ensino é muito conhecido, porque eu tenho pregado abertamente na sinagoga e no templo. Eu tenho sido ouvido por todos os líderes judaicos e não ensino em particular nada do que não tenha dito em público. Por que o Senhor está me fazendo estas perguntas? Pergunte àqueles que me ouviram. O Senhor tem alguns deles aqui. Eles sabem o que eu disse. Um dos soldados que estava ali deu um soco em Jesus. Isso é maneira de responder ao supremo sacerdote? Perguntou ele. Se eu mentir, prove, respondeu Jesus. Você bateria num homem por ele dizer a verdade? 14, amados. Como os líderes da religião judaica se consideravam e o que eles exigiam do povo? Os sacerdotes não admitiam qualquer questionamento por parte do povo e se irritavam muito quando suas atitudes eram questionadas. Pelo fato de questionar a atitude dos sacerdotes, o Salvador foi considerado um inimigo. Mas o Messias não se importava em apanhar, ser humilhado ou ser caluniado. A missão do Salvador era pregar a verdade e isso ele fez até o final. Ele sabia que não era a força que resolveria os problemas, mas apenas a verdade libertaria o povo. Isso lhe é familiar, amado? Ser escorraçado, ser caluniado, sofrer por tentar passar a verdade? 15. O que aconteceria com os que foram influenciados pelos fariseus e rejeitaram o Messias? O infinito amor e grande misericórdia do Criador podem ser testemunhados até mesmo nos seus juízos. O Criador teve enorme paciência com Israel antes de derramar sobre eles a taça dos juízos. Mas finalmente os que rejeitaram a verdade e perseguiram os mensageiros do Criador sofreram a justa retribuição. Um juízo terrível como nunca antes. Quão diferente poderia ter sido a história das famílias de Israel se houvessem aceitado a verdade pura do Salvador em vez de aceitar os enganos dos sacerdotes. Alguns poderiam dizer: poxa, que Deus é esse cruel, carrasco que traz juízo? Amado, o Criador, nós dizemos e falamos e afirmamos que Ele pode tudo. Tudo, absolutamente tudo. Só uma coisa Ele não pode: se desdizer. Dizer uma coisa e voltar atrás. Isso Ele não pode fazer. E isto que eu acabei de dizer a vocês, amados, isto é profecia. Não é questão de maldade. O dia do juízo, lá, o juízo para a vida eterna, é maldade? A Escritura diz que esta atitude do Criador, porque a sua essência é amor, é a estranha atitude do Criador. Então, amado, não dá para dizer aqui que o que foi profetizado e cumprido é questão de ter um Criador, um Deus cruel, como alguns estão pregando por aí. Infelizmente estão pegando todos os conceitos, colocando dentro de um mesmo balaio e achando que tudo está errado, tudo é de um Deus cruel. Amado? Promessa para o futuro. O que o Messias prometeu aos seus seguidores? João capítulo 15, verso 20 e 25 e João capítulo 16, versos 1 e 2 diz assim: um escravo não é maior do que o seu senhor, portanto, já que eles me perseguiram, naturalmente perseguirão vocês. Isto cumpriu o que os profetas disseram a respeito do Messias. Eles me odiaram sem causa. Eu lhes disse estas coisas para que vocês não sejam abalados por tudo o que virá depois, porque vocês serão expulsos das sinagogas, e na verdade está chegando o tempo em que aqueles que matarem vocês pensarão que estão prestando um serviço a Deus. Amado, é isso mesmo. Meus queridos e amados irmãos, quando eu estava dentro das denominações, amados, me convidavam para ir às suas casas, almoçar. Hoje, me querem longe e pregam que eu sou do diabo. Mas tudo bem, eu já sabia disso. Eu já sabia o risco que eu correria assumindo a verdade. Essas coisas para mim não é novidade. Quem é mais bem tratado?
um senhor ou seu servo? O escravo. É lógico que o senhor é mais bem tratado. Se o Messias, sendo Senhor, sofreu todas essas perseguições, certamente nós, amado, sofreremos também. O Salvador alertou os discípulos ao dizer que esta situação iria se repetir ao longo dos séculos. 17. Será que isto tem acontecido nos dias de hoje? Se você vivesse na época do Messias, o que faria você? Seguiria o Salvador ou tomaria parte nos crimes contra ele? Confessaria publicamente a verdade ou abafaria suas convicções movido pelo medo? É isso que eu estou fazendo para vocês. Eu estou trazendo a vocês, nessa série de vídeos, a verdade sobre o dízimo. A verdade que infelizmente escondem de vocês. Eu estou, através destes vídeos, tentando fazer vocês pensarem, raciocinarem. 18. Isto já acontecia antes do Salvador? Se estudarmos a história, vamos perceber que as mesmas situações se repetiram ao longo dos séculos. Alguns enfrentaram a mesma luta do Messias. Pregaram contra os abusos dos sacerdotes que viviam no luxo graças à venda de certificados de perdão, indulgências. O sistema religioso não mudou por causa desses mártires. Continuou trocando a salvação por dinheiro. Mas as pessoas sinceras foram esclarecidas a respeito da verdade que somos salvos pela fé. Não há nada que eu ou você possamos fazer para alcançar a condição de sermos candidatos à salvação. Somos salvos pela fé. O engano e o erro sempre existirão, amados, mas aquele que busca refúgio nas Escrituras jamais será enganado pelos homens. Quando um membro de qualquer que seja a corporação religiosa descobre que pelo menos uma de suas convicções assimiladas em sua comunidade de fé não importa ou não é irrelevante qual denominação que ele faz parte, não suporta um assim está na Escritura, mentalmente ele se vê diante de 3 caminhos. Não tem outro, são 3 caminhos que ele se vê quando ele começa a se deparar com as verdades. Qual é o primeiro caminho? Vamos lá. Abandonar todas as suas crenças e retornar à antiga vida, seja ela qual for. 2. Tentar o impossível, isto é, ignorar as novas descobertas e continuar defendendo o indefensável. E 3. Pesquisar mais profundamente a Escritura a fim de que possa assumir uma postura que nada deixe a desejar das orientações divinas, mesmo que tal atitude lhe traga consequências jamais imagináveis. Pois é, amados, encerramos por aqui esta série de vídeos sobre o dízimo. Lembrando que todos eles é para que você possa pensar, possa raciocinar. Eu ouvi um dia aí alguém dizer que essa história de fazer vídeos sobre dízimo é perda de tempo. Aí, quando eu escutei isso, eu perguntei, perda de tempo por quê? E imediatamente veio a resposta dessa pessoa que estava fazendo esse comentário. Disse o seguinte, é perda de tempo. Aonde que tem aí pastores ricos com dízimos? Ele disse, tem pastores ricos, eles enriquecem com essas campanhas. Poxa, quanta falta de conhecimento. Que nome você quer dar para que uma pessoa seja tosquiada financeiramente falando? Dízimo, oferta, campanha, se lançar, pacto. Quanta ingenuidade, né? Eu não quero dizer que tivesse sido maldade, mas quanta ingenuidade. Pois bem, amados, então terminamos aqui. Agradeço a você que nos acompanhou, assistiu todos os vídeos dessa série. Espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído sobre este assunto. E que, não esquecendo de dar um pulinho lá no nosso canal, né, dando um joinha, se inscrevendo. E o principal de tudo, amado, é compartilhar essas informações àqueles que você conhece, mesmo que já estão fora do sistema, mas principalmente aqueles que ainda estão dentro. Tá bom, amados? Então, muito obrigado por tudo e nós vamos dar continuidade
sobre os assuntos e as doutrinas. Eu não sei qual será o próximo tema. Eu não sei se será sobre a Trindade e o Espírito Santo, se será sobre igreja, sobre igreja e templo, né? Sobre líder espiritual. Eu não sei. Eu vou ainda ver aqui, eu vou ainda tentar ver um assunto que realmente seja de muita importância para aqueles que ainda estão dentro do sistema ou aqueles mesmo que já saíram, mas estão em dúvidas, tá bom, amado? Muito obrigado e até lá.